Olá pessoal! É com muito prazer que no programa de hoje vamos falar sobre a biografia de um dos maiores artistas, uma das maiores vozes, um dos maiores cantores de toda a história da nossa MPB, principalmente das raízes da nossa MPB. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Antônio Gonçalves Sobral. Não sabem quem é? Pois vocês saberão quando eu disser seu nome artístico. Nelson Gonçalves. Sim, minha gente, pasmem. Eu também não sabia que Nelson Gonçalves não se chamava Nelson, chamava-se Antônio. Nelson era apenas o pseudônimo que ele adotou para seu nome artístico. Vejam só que coisa impressionante. Mas enfim, Nelson Gonçalves nasceu no dia 21 de junho de 1919 na cidade de Santana do Nascimento, no Rio Grande do Sul. Porém, ainda muito jovem, aos 7 anos de idade, em 1926, ele se mudou com a família aqui, para a cidade de São Paulo, onde foi crescido e criado no bairro do Brás. Seu pai era feirante e fazia bicos de pedreiro, mas o que ele mais gostava de fazer era música. Ele gostava muito de tocar seu violino nas ruas ou nas próprias feiras que fazia, enquanto Nelson Gonçalves o acompanhava cantando. Houve até uma época em que o pai de Nelson Gonçalves decidiu largar tudo e tentar viver só da música. Como ele era português legítimo, nascido em Portugal, ele cantava fados em bares e barbearias. Nelson Gonçalves, por certas vezes, o acompanhou. Porém, o pai não levou a mesma sorte que o filho. A família começou a passar necessidades e, sendo assim, o pai de Nelson Gonçalves teve que voltar ao trabalho duro do dia a dia. Como sou infeliz. Para ajudar no sustento da família, Nelson Gonçalves também teve de começar a trabalhar desde a adolescência. Ele foi vendedor ambulante de jornais, mecânico, engraxate, polidor, tamanqueiro e pasmem. Aos 16 anos de idade, Nelson Gonçalves tornou-se boxeador. E dos bons, hein? Chegou a ser campeão estadual de boxe na categoria peso médio. Conta o próprio Nelson Gonçalves que o real motivo pelo qual ele começou a tomar aulas de boxe foi por uma vingança que ele prometeu contra um guarda de quem ele apanhou numa briga após uma de suas noites de farra, uma de suas noites de boemia, que ele desde muito cedo começou a vivenciar. Ele jurou vingança contra este guarda e para isso começou a fazer aulas de luta. E a partir daí começou a ingressar profissionalmente no boxe. A nível de curiosidade, essa revanche entre os dois nunca aconteceu. Nelson Gonçalves e o guarda nunca voltaram a se encontrar pessoalmente, mas pelo menos a história rendeu alguns títulos e algum dinheiro para o nosso artista de hoje. É ou não é? Mas paralelamente à sua profissão de pugilista, Nelson Gonçalves tentava ao mesmo tempo realizar o mesmo sonho de seu pai: ser cantor. Ele chegou a participar 2 vezes do programa de calouros de Aurélio Campos na Rádio Tupi e nas 2 vezes foi gongado. Acontece que Nelson Gonçalves causava muita má impressão, porque ele era gago. Ele tinha o apelido de metralha, porque apesar de ser gago, ele falava rápido demais, parecia uma metralhadora. Mas para cantar, a gente sabe que ele era bom. Tanto é que, em 1939, ele conseguiu um emprego fixo de cantor na Rádio São Paulo.
Acontece que naquele mesmo ano de 1939, ele foi demitido. Não diga! Digo! Que coisa! Isso aconteceu por conta do início da Segunda Guerra Mundial. Ninguém sabia como ia ser o futuro, e para evitar possíveis crises posteriores, os donos da Rádio São Paulo demitiram todos os artistas menos famosos de seu elenco. Mas Nelson Gonçalves não desistiu. Decidiu mudar-se então para o Rio de Janeiro, tentar a vida na então capital do país. Lá, ele participou do programa de calouros do radialista César Ladeira e foi gongado. Participou do programa de calouros do radialista Celso Guimarães e foi gongado. Participou do programa de calouros do radialista Renato Mursi e foi gongado. Participou, por fim, do programa de calouros do radialista Ari Barroso. Ari Barroso perguntou para ele assim: meu filho, o que é que você fazia lá em São Paulo? Ele falou: seu Ari, eu jogava boxe. E o Ari Barroso respondeu: então volta a jogar boxe porque você não canta nada. E foi gongado mais uma vez. Depois de passar fome durante 2 anos no Rio de Janeiro, Nelson Gonçalves volta então para São Paulo, onde se emprega como garçom no bar que seu irmão tinha aqui na Avenida São João. Como estava no ambiente de um bar, ainda mais um bar cujo proprietário era seu irmão, Nelson Gonçalves tinha a permissão de vez em quando, dar uma palhinha de sua voz, escapar um pouquinho dos ofícios de garçom para cantar uma noite ou outra. E foi isso que lhe garantiu o seu sucesso. Certo dia, os compositores Orlando Monello e Oswaldo França, cujas fotografias eu infelizmente não consegui encontrar para mostrar para vocês, ouviram Nelson Gonçalves cantando e falaram: você tem jeito, meu amigo, vamos gravar um disco com a gente lá na RCA Victor, vamos? E ele foi, gravou uma composição dos próprios Orlando Monello e Oswaldo França, chamada Se Eu Pudesse Um Dia, e gravou também uma composição de Ataúfo Alves no lado B, chamada Sinto-me Bem. Tá bom. E então, com aquele disco em mãos, Nelson Gonçalves reuniu coragem para voltar ao Rio de Janeiro e voltar a tentar a vida como cantor. Seus amigos compositores de São Paulo aconselharam: aproveita que esse disco você gravou na RCA Victor aqui de São Paulo, procura a gravadora RCA Victor lá do Rio e pede para assinar um contrato com eles. Assim fez Nelson Gonçalves. Partiu para o Rio com o disco em mãos e até mesmo com uma carta de recomendação assinada a punho pelo próprio diretor artístico da gravadora RCA Victor de São Paulo em pessoa. Porém, o diretor artístico da RCA Victor do Rio de Janeiro ouviu o disco, leu a carta e disse: que maravilha, como você canta bem. Não, vamos assinar o contrato. Como é que você chegou na gravadora lá em São Paulo, tal. E quando Nelson Gonçalves foi responder, começou a gaguejar, a voz travou. Quando saiu a voz, foi aquela metralhadora que ninguém conseguia entender o que ele estava falando. E o diretor artístico da RCA Victor achou que ele era uma fraude. Expulsou ele da gravadora do Rio. Seu gago safado, onde é que já se viu gago ser cantor? Vai embora, nunca mais me apareça aqui. Nelson Gonçalves chegou na pensão onde ele estava ficando lá no Rio. Falou para os colegas dele: olha, fui expulso da gravadora, rapaz. O cara desconfiou de mim, falou que eu tinha roubado o disco, falou que eu tinha roubado
a carta de recomendação. Não sei o que fazer. Os amigos dele falaram, não, deixa com a gente resolve isso aí. No dia seguinte foram lá na gravadora, acompanhando o Nelson Gonçalves, e falaram assim para Vitório Latari, que era o nome do diretor artístico da RCA Victor, na sede Rio. Escuta aqui, seu Vitório, é o seguinte, ou você contrata nosso amigo, ou nós vamos quebrar essa sala inteira aqui, nós vamos quebrar a sua cara, dar um pau no senhor. O cara ficou assustado, falou, que é isso? Começou aquele escândalo todo, grita pra cá, grita pra lá, gritaria. Chamou a atenção de quem? Benedito Lacerda. Entrou na sala e perguntou, o que está acontecendo aqui? O Vitório Latari falou o seguinte, esse gago safado trouxe a gangue dele aqui para tentar me coagir a contratar ele, sendo que ele não canta nada, que ele é uma fraude, roubou o disco, roubou a carta, não sei o quê. O Benedito Lacerda, então, foi para a decisão mais plausível que tinha. Falou o seguinte, se você está dizendo que ele não canta, mas ele diz que canta, vamos fazer um teste com o garoto. Bota ele para cantar ao vivo, em vez de cantar no disco. E Nelson Gonçalves cantou ao vivo, provou que sabia cantar, e assinou o contrato com a gravadora RCA Victor. Aquele disquinho que Nelson Gonçalves gravou em São Paulo recebeu 500 cópias que foram distribuídas nacionalmente. Mas ainda assim, sou obrigado a dizer que este primeiro disco não foi o primeiro sucesso de Nelson Gonçalves. Não. O primeiro sucesso da carreira do cantor viria no ano seguinte, em 1942. Trata-se da nossa música de hoje, um samba intitulado Renúncia, composição de Roberto Martins em parceria com Mário Rossi. Esta canção vai falar sobre um dos pontos mais difíceis de uma relação amorosa. Saber renunciar aos seus próprios desejos, às suas próprias aspirações, em nome, muitas vezes, das vontades do outro, das vontades da outra, enfim, das vontades da sua pessoa amada. Este samba foi lançado naquele mesmo ano de 1942 para o Carnaval de 1943. E aí sim, explodiu de sucesso, lançando o nome de Nelson Gonçalves como um dos maiores cantores, um dos maiores artistas, uma das maiores vozes de toda a nossa MPB. Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo esta gravação original de 1942 e vou deixar também uma gravação mais recente, também na voz de Nelson Gonçalves. Reparem a diferença. A gravação original é muito mais saltitante, de fato muito mais carnavalesca do que a gravação mais recente que eu vou deixar, que lembra mais uma seresta, lembra mais um samba-canção ou um foxtrot, até mesmo, por que não dizer. Ok? Então, minha gente, vocês devem estar pensando. Agora sim, Nelson Gonçalves conseguia se sustentar da música. A verdade é que não. Mesmo com todo este sucesso, a maior parte dos lucros ficava com a gravadora e não com o artista. Em dado momento, Nelson Gonçalves não conseguiu mais pagar a sua pensão e foi morar na rua. Dormia nas areias e nas pedras da Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. O único paletó que ele tinha, que era branco, já estava se tornando cinza. Diz ele que andava todo magro, puro osso, amarelo, uma cor amarelo pastel, de tanta fome que ele passava. Nesses momentos sempre chega uma alma boa que nos ajuda a sair da miséria.
E o anjo da guarda da vida de Nelson Gonçalves foi o já bem-sucedido cantor Carlos Galhardo. Repita. Carlos Galhardo procurou Nelson Gonçalves na praia do Flamengo, chegou para ele e disse: olha, eu conheço seu trabalho, eu ouvi seu disco, eu admiro sua voz. Você não pode ficar nessa situação. Vem comigo que eu vou te arranjar um emprego fixo. Levou Nelson Gonçalves na rádio Mairink Veiga e foi falar direto com um dos chefões do local. Edmar Machado, esse aqui é meu amigo Nelson Gonçalves, um cantor lá de São Paulo que está fazendo muito sucesso por aí. Trouxe ele para saber se você gostaria de contratá-lo para o seu elenco aqui da rádio. O tal de Edmar Machado, como se não fosse nada, como se fosse a coisa mais simples do mundo, chegou para um de seus subordinados e disse: Varela, contrata o rapaz aqui. Saiu e foi fazer outra coisa. O tal do Varela perguntou a Nelson Gonçalves: quanto é que você quer ganhar por mês? Ele nem sabia responder, não tinha noção de dinheiro, qualquer valor para ele estava bom. E Carlos Galhardo foi então respondendo as perguntas pelo nosso Nelsinho. 600 mil reais pro meu amigo aqui, por mês. 600 mil reais pro meu amigo. Ok, 600 mil reais. Você está precisando de um vale? Carlos Galhardo logo responde: 200 mil reais aqui pro nosso amigo, agora, na mão dele. Vale de 200 mil reais. Tudo bem, 200 mil reais. Tá. Nelson Gonçalves saiu de lá, passou na frente de uma vitrine de um restaurante, tinha um pato assado, preparado para uma festa, com uma fruta na boca. Chegou pro garçom e falou: eu gostaria daquele pato ali. O garçom perguntou: qual parte, né? A asa, a coxa? Nelson Gonçalves falou: eu quero o pato inteiro. Comeu o pato inteiro de tanta fome que ele tinha. Essa história é muito boa. O Nelson Gonçalves conta ele próprio essa história no programa da Hebe, que foi também de onde eu tirei muitas das informações que eu trago aqui para o nosso programa de hoje. Vou deixar o link deste programa da Hebe com o Nelson Gonçalves de convidado aí embaixo na descrição do vídeo, também como uma espécie de bônus para vocês se divertirem. Ok? Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Eu gostei muito de fazê-lo. E semana que vem tem mais. Eu espero vocês para começarmos os nossos estudos sobre o ano de 1943. Tá bom? Até lá. Um grande abraço no coração. Beijos na alma. E lembranças do Emílio.